A paz que excede o entendimento guarde o nosso coração e que possamos amar o Senhor de toda a nossa poder, mente e força. Não vai. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração e que possamos buscar de Deus e do Espírito Santo a paz que excede todo entendimento. Querido, boa tarde, Júlio. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Panciele. Queridos, nós estamos aqui hoje para fazer a leitura de um novo curso. Eu sei, Arthur, mas tu não tem menor nem tu vai abrir outro, eu sei disso. Mas é que esse curso, ele vai dar as bases pro nosso canal e ele vai dar as bases para a igreja. Então nós vamos estudar o que nós acreditamos, assim como no mas é mais especificamente a história da igreja. E só um minuto. Vamos estudar a base da igreja e a base de tudo. A igreja católica, ela tem um catecismo. A igreja mórmon tem um manual dos primeiros, do manual da história da igreja. E aqui nós não somos nenhuma instituição, mas eu vou fazer um manual em vídeo daquilo que nós acreditamos, certo? Então vai ser o nosso campus. E toda vez que a gente fala de escrituras, de crenças, de bênçãos, a gente tem que falar sobre o que é o Evangelho, o que nós se propomos a estudar. O livro de Atos, ele conta os primeiros anos da história da igreja e ele diz que a igreja começou com a ascensão de Cristo aos céus e com Pentecostes. Para quem não sabe, a festa de Pentecostes, ela não é uma festa propriamente cristã. Ela é uma festa judia, uma festa dos judeus, que foi marcada pelos que são como a descida do Espírito Santo.
Então Israel tinha, acho que era 7 festas, e uma delas era em Jerusalém, a festa de Pentecostes, que foi instituída lá no Antigo Testamento. Acredito que no livro de Deuteronômio, que é o quinto, último livro de Moisés, ou de Moshe, como eles chamam. E Deus, ele então instituiu essa festa para ensinar, para que eles celebrassem agora eu não me lembro qual era a celebração, mas era celebração junto de Deus, né? Junto de Deus. E essa festa, então, no Novo Testamento, já depois de Cristo, né? Já com os apóstolos, ela passa a ser a descida do Espírito Santo à igreja lá em Atos 2. Então, ela deixa de ser uma festa somente do povo hebreu, mas ela passa a ser uma festa dos cristãos, que é a descida do Espírito Santo. E ao longo do curso nós veremos qual é a organização que Deus ele deixou para o povo hebreu e também para o povo cristão através de Cristo, para que fosse instituído por seus apóstolos a partir de Atos 1. Atos 1 narra quando Cristo ele sobe quando Cristo ele tem ascensão aos céus, e aí conta a eleição dos primeiros discípulos lá após os discípulos de Cristo em Jerusalém. Então Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotas e Judas, irmão de Tiago. Isso está em Atos capítulo 1, verso 13. Então, o que nós estamos se propondo a estudar? Nós estamos se propondo a estudar a história da igreja e a história da teologia, né? Porque a história, ela nos revela o que o Senhor ele quer passar para cada um de nós. Até os católicos chamam isso de tradição, né? Quer dizer, não é somente a Bíblia que conta. Eu não sou católico, eu só estou explicando uma coisa para dar um pano de fundo. Para os católicos vale a Bíblia e a tradição. A tradição é aquilo que foi passado dos apóstolos de pai para filho por diversas gerações até chegar a nós.
E nesse curso nós estudaremos o que o Senhor ele ensinou por meio da Bíblia, né? O que os filhos têm passado na tradição. Lembra que eu não sou um devoto da tradição, mas eu sou um devoto da Bíblia. Portanto, a tradição aqui, ela não tem um peso doutrinário, ela tem um peso de experiência. E quando nós estudamos o que o Senhor deixou não somente na tradição, mas também na Bíblia, porque o Senhor deixou muitas coisas registradas de como deveria ser a igreja. E a igreja o Senhor deixou como uma ordem a ser obedecida. A primeira ordem de Jesus à igreja é: com o poder que vocês receberam, vocês serão minhas testemunhas aqui em Judeia e toda Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem. Desculpa, só deixa. Essa foi a ordem de Jesus há milhares de anos. E ele então deixou para nós esta ordem de ir ao mundo e pegar o Evangelho. Mas o que é importante nós estudarmos então nesse curso? Nós precisamos ver as bases da igreja, da eclesiologia, daquilo que o Senhor deixou para nós. Não somente no Evangelho que é registrado, principalmente nele, né? Mas o que ele deixou para a igreja como um povo de Deus. Pois bem, Jesus ele instituiu alguns sacramentos que não é no sentido católico da palavra, mas, por exemplo, ele instituiu o batismo, o dom do Espírito Santo, o dom do recebimento da Santa Ceia, que os católicos chamam de Eucaristia. Ele diz a oração. Tudo isso são coisas que Jesus são presentes, que Jesus nos deu, que na teologia nós chamamos de meios de graça. Esses meios que Deus ele derrama da sua graça são coisas que nós devemos fazer para termos comunhão com Deus. E nós estudamos os meios de graça a partir da história da igreja, da história dos primeiros cristãos, não dos santos, porque nós não acreditamos em santos, mas dos pioneiros, digamos assim, da igreja cristã, que os apóstolos, as primeiras famílias, como eles viviam.
Então, eu sei o que vale, eu não discordo disso, que o que vale é a Bíblia, é a palavra de Deus, eu sei disso. Só que somado a isso, eu novamente eu não discordo disso, mas somado a isso, nós vemos como os primeiros cristãos obedeceram aquilo para criar. Obedeceram aquilo que está na palavra de Deus, que o Senhor deixou para cada um de nós. No curso de Teologia 2, por exemplo, nós estudamos as Escrituras. Estudamos aquilo que o Senhor deixou revelado na Escritura. É isto que nós devemos seguir. Mas também precisamos ver qual é os princípios da palavra de Deus que a gente deve ter na organização do povo de Deus, na eclesiologia, na organização da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo. Quem são os pastores? Quem são os obreiros? Quem são os mestres? O que cada um deles fazem? Qual é a ordenança para o povo? A ordem para o povo? Porque quando a gente vai pro culto, a gente não faz de qualquer jeito. A gente faz os parâmetros da palavra de Deus. Né? Os dons do Espírito, a gente recebe eles com a palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Mas são ordens escriturísticas que também estão na história da igreja. Qual é a história da igreja? O que? O livro de Atos, a partir do livro de Atos, nos narra. Então, o livro de Atos, ele nos conta um pedaço da história da igreja que é dos cristãos do primeiro século. Mas depois do primeiro século, é também pela história, para não chamar de tradição, pela história nós podemos olhar para o passado, do presente olhar para o passado e enxergar o que o Senhor deixou para cada um de nós. Por exemplo, é interessante nós olharmos que o livro de Atos, ele não termina, não tem uma finitude. O livro de Atos termina, entre aspas, com a chegada de Paulo em Roma. Né? Isso está na segunda perícope do capítulo 28, que vai do 16 ao 31. Desculpa, termina com a prisão, que vai do prisão de Paulo em Roma, que vai do 23 ao 31. Então, é isso que é contado.
Mas depois disso, é contado também, depois da prisão de Paulo, é contado a história na narrativa a partir da narrativa histórica, a partir da narrativa bíblica. A história inteira de 2000 anos não está na Bíblia, mas ela é contada fora da Bíblia a partir daquilo que está na palavra de Deus. Nós temos a história da Reforma, a história dos puritanos, a história de outras denominações que também são cristãs. Tudo isso é história da igreja e vale nós aprendermos com a história da igreja. Não quer dizer que a história da igreja é uma fonte de revelação. Não. A revelação é a palavra de Deus. Mas nós podemos aprender com a história para não errar novamente. E a partir da história, e é esse gancho que eu quero fazer, a partir da história, a partir daquilo que nós aprendemos, um minuto, pera aí, gente. Deixa eu só avisar aqui, meu. Então, não caiu, tô aqui, gente. É que eu tive que atender uma ligação. Então, o que eu quero dizer é que a partir do estudo da palavra de Deus, nós podemos ver a história da igreja e aprender com ela. Não é que nós estamos impondo a história da igreja à Bíblia. Não é isso. É que a partir da gente qualquer. Eu tenho um livro aqui que vai ser material do nosso curso, de um dos módulos, que eu peguei do meu curso de teologia. Então, a história da igreja não é a Bíblia em cima de tudo. Mas ela também não serve como base para aprender e para não cometer os mesmos erros que foi cometido no passado e mais, para aprender coisas boas que foram feitas no passado, certo? Não é só para aprender com os erros, mas aprender principalmente com os acertos dos homens e mulheres da história da igreja, certo? Além disso, nesse curso nós também teremos um manual de coisas que a gente acredita que é tipo um catecismo, mas não é um catecismo. É algo que eu tenho uma pretensão de colocar no papel, se for possível depois, com coisas que eu quero ir explicando cada processo da igreja e cada doutrina, certo? Esse curso, então, ele vai nos servir como
ajuda também para os outros dois cursos. Esse é o último que eu abro por enquanto, né? Até terminar os dias, então. Tópicos do Evangelho, Escrituras e agora esse manual de história da igreja de bases de fé, certo? Então, você pode ver lá no site, eu vou deixar mais tarde a abertura dele. E nós então estudaremos cada coisa dentro da sua ordem, da sua hora. Certo? Esta ordem, ela vai servir para nós como uma bênção. Desculpa. Como uma bênção para nós aprender aquilo que é verdadeiro, aquilo que está na palavra de Deus. No livro de Atos, nós encontramos vários escritos paulinos para que nós possamos também ver o que é relatado dentro da história da igreja, para nós vermos os acertos da igreja. Então a gente vemos as assembleias, as decisões da igreja de Jerusalém. A gente vê as viagens missionárias de Paulo, o ministério de Paulo, o ministério de Estevão, né? A gente vê a conclusão do ministério terreno de Cristo, que é no capítulo 1. Então, tudo isso vai nos servir como base para nós entendermos a história da igreja. Eu tenho um livro da história da teologia que também vai nos servir como base para a gente ver como foram os primeiros pensamentos, qual foi a ordem das doutrinas que foi ocorrido, foi acordado entre os primeiros pensadores a partir da palavra de Deus. E tudo isso nos servirá como base para que então, como eu sempre digo, a gente possa ver o quebra-cabeça como um todo. Os nossos cursos aqui no Debate Cristão Saudável são 3 peças principais e dentro dessas 3 peças é claro que existem subpeças para que a gente possa montar um quebra-cabeça. Então, as 3 peças principais: o Evangelho em tópicos, então a doutrina, as Escrituras e agora a história da igreja, que vai nos ajudar a aprender essas 3 peças. Então, isso tudo vai nos ajudar. Eu ainda estou pensando em montar, eu não sei se eu vou conseguir, mas montar um curso também de, não só de evangelho, montar um curso talvez de informática, ainda não sei, mas a gente vai trabalhando
E na aula que vem já, ou na outra que eu ainda não posso deixar os dois primeiros, né? Eu quero ver se eu começo o estudo do livro de Atos aqui com vocês. E aí já ir estudando os primeiros anos, digamos assim, a papinha para a gente aprender o que a igreja ensinou nesses 12.000 anos. E, claro, sempre pautado na palavra de Deus e na ordem. Gente, eu quero dizer que eu já tenho preparo de 3 livros, mas de 5, desculpa, mas é que são livros que seriam base desses cursos, mas eu nunca consegui concluir. E é uma tristeza para mim. Mas, se Deus um dia me der a graça de concluir, eu concluo. E nós veremos então isto nesse curso. Gente, hoje a live não fica muito demorada, mas semana que vem eu prometo que eu começo com 3 horas de conteúdo na segunda ou até no próprio domingo, eu vou ver. É que essa semana eu preparei para organizar, mas eu não estou muito bem. E então nós nos encontraremos, né, amanhã. E aí a partir de segunda-feira nós teremos isso. Mas então, na próxima aula do curso de Teologia Texto, a gente começará primeiro pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então preparem-se que vem muita coisa boa por aí. Mas antes de nós entrar no livro de Atos, lembre-se que a gente ainda está naquela parte de explicar porque debate que são saudáveis, que são a base do nosso canal. Nós já explicamos as 2 primeiras palavras, debate que são. Ainda vou me deter um pouco na segunda questão. A gente está apresentando a cristologia. E depois eu vou para a terceira palavra, que é saudável. Por que saudável? E depois, por subtítulo, Ministério Vindequisso.net, para que então possamos iniciar o livro de Atos, certo? E a história da igreja. Então, e dentro desse curso ainda, além da história da igreja, tem a base do nosso estatuto, que é o que nós acreditamos doutrinariamente, que faz parte do livro do curso de Teologia 1, alguma coisa das Escrituras, que é o curso de Teologia 2, e
as bases da igreja, que vai ser esse curso próprio tempo, certo? Então, se você quiser saber melhor cada um desses cursos e ver as bases, pode acessar o nosso site teologando saudavelmente em e lá você verá o que os cronogramas e tudo, certo? Gente, eu queria ficar mais com vocês, é que hoje eu não tô tão bem, tá, gente? Mas semana que vem eu estarei inteiramente de segunda a sexta, 3 horas por dia, aqui com vocês. Conferem, temos nossos horários lá no site. E só para dizer que os primeiros concílios da Igreja Católica foram coisas que não estava previsto na palavra de Deus. Então o Papa muitas vezes ele quando foi colocado os santos na Igreja Católica, teve um concílio que ele poderia voltar atrás e não retornou. A gente vê isso na apologética, que segue o módulo do curso de teologia 1. E nós veremos então porque houve essa ruptura entre entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E veremos então qual é a história da igreja desde os primeiros cristãos, passando pela reforma, passando pela história da teologia, enfim. E nós então voltaremos, acho que mais tarde ainda hoje, tá bem? Desculpe, que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelas suas bênçãos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Voltamos hoje à noite, certo? Ou amanhã. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz e orem por mim, gente, porque eu não tô muito bem. Tá bem? E desculpe, ontem eu fiz um pedido de pop aqui. Não sei se é pop. Eu falei, talvez se alguém quisesse ajudar, o canal tinha um Pix. E aí teve alguém que me chamou até de caloteiro e não foi essa a minha intenção. Então, fique à vontade, certo? Então, que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter resiliência, que possamos orar pelo nosso estado, pelo nosso país. Tudo o que está acontecendo é muito triste. Então, nós voltamos
mais tarde. Normalmente eu ficaria com vocês aqui, mas eu não tô nos meus dias. Mas voltamos na aula que vem com tudo. Na aula que vem nós continuaremos. Nós ainda não terminamos o nosso módulo de escatologia. Estamos no capítulo 3 do Apocalipse, que é o nosso curso de Teologia 2. E então nós continuaremos em Apocalipse e assim vamos galgando de lá por de lá. Eu gostaria de conseguir fazer 3 horas todos os dias, porque assim a gente conseguiria avançar mais rápido no conteúdo. Mas de repente, semana que vem o Senhor me dá a graça, me dá força e eu consigo começar essas 3 horas com vocês. Tomara que tenha gente que fique com as 3 horas, né? Mas vamos lá, que Deus abençoe todos. Vamos orar, nos despedir em oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és fiel, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nos dê força e sabedoria para enfrentar os problemas. Que o Senhor nos dê resiliência, discernimento e amor. Muito obrigado a Deus, porque Tu tens sido fiel. Que o Senhor tem nos provido todas as necessidades. Que aquilo que queremos e não podemos ser, que o Senhor acalme o nosso coração. Que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que sofrem, ó Pai. Não somente fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ó Deus. Abençoe os enfermos, abençoe cada um de nós. Tenha piedade, ó Pai. Nos enche com Teu Espírito Santo, ó Deus. Porque senão não sabemos para onde prosseguir. Pois como Pedro falou, só Tu tens as palavras de vida eterna. Tal como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Deus, por essas verdades tão valiosas. Acalme nossa alma e acalente o nosso coração. Abençoe, Pai, cada um de nós. E abençoe que tenhamos forças de seguir nesse caminho. Em nome de Cristo Jesus oramos e a tua igreja diz amém. Gente, eu não entendi a pergunta, André. Eu recomendo que
Se você quiser ajudar, me mande no privado aqui, certo? E aí eu falo com você, tá bem, querido? Muito obrigado a todos hoje. Eu acho que depois a gente volta ainda, tá? Falando com você, tá bem? Que Deus abençoe. Acho que hoje umas 10h30, 11 horas a gente volta. Se não voltar, eu aviso vocês, tá bem? Que Deus abençoe. Desculpa que eu já não estou muito bem, não. Tá bem? Que Deus abençoe todos. Fui. Abençoe o nosso Rio Grande e o nosso Brasil. Obrigado.